Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos direto do estúdio do TribunaCast Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Galerinha, a gente ainda tá na alta temporada, hein? Venha pra cá, venha visitar a cidade. Julho já foi um mês espetacular, junho, o ano inteiro, Campos do Jordão recebe milhões de turistas e estamos muito felizes com isso. Todos muito bem organizados. A segurança pública impecável aqui para você que está subindo a serra, para você que já conhece Campos do Jordão ou que ainda não conhece, venha para a Serra da Mantiqueira, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal. Estamos muito felizes em receber você aí que está do outro lado da telinha pelo YouTube e também nos ouvindo pelo Spotify. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira, a nossa audiência, graças a você, está bombando e estamos muito, mas muito felizes e satisfeitos nessa terceira temporada do TribunaCast. Hoje, tribuneiros e tribuneiras, a responsa aqui sempre aumenta. A régua é lá em cima, cara. E a gente gosta muito porque sempre é um desafio tremendo para a gente. Hoje nós vamos falar aqui com dois feras da segurança pública, né? Um já esteve aqui conosco, é a terceira vez aqui que está com a equipe do TribunaCast, e nós temos também o prazer imenso de receber o nosso secretário de Segurança Pública, que é o Márcio, né? O Márcio Nogueira, né? Secretário de Segurança Pública de Campos do Jordão, o nosso delegado, doutor Luiz Geraldo, pela terceira vez que está aqui conosco. Olha lá, primeiro ano ele esteve aqui, segundo ano e agora na terceira temporada do TribunaCast. Tudo bem, doutor? Fala, tribuneiros, salve, salve. Beleza. Sérgio, meu grande amigo, uma honra estar aqui novamente. Eu acho que eu posso pedir música, né? 3 vezes, Porra, é pode isso? pode pedir a música aí. E também o Márcio aí, o nosso secretário. Tudo bem, secretário? Obrigado pelo convite aí, Opa. Sérgio. É uma honra poder participar aí também. Principalmente ao lado aí do grande guerreiro aqui, fera, que né? teve nas trincheiras aí já junto. Então, é um prazer. Você sabe que a gente, recentemente, inclusive, está no YouTube Tribuneiros e Tribuneiras, a entrevista do Dr. Fernando Schmidt, que é o seccional. Excelente né? delegado de polícia, um grande amigo, tem feito um excelente trabalho à frente aí da Delegacia Seccional de Taubaté, além dos outros excelentes trabalhos que também fez na capital. Eu sempre gosto de falar para ele que todo o tempo que eu passo com ele, eu aprendo muita coisa. Muita gente chama ele de professor, né? Porque ele dá aula na Academia de Polícia, lá em São Paulo. Lá na Metodista. E eu aprendo muito, e também na Faculdade Metodista, além da Academia de Polícia. Além da Academia de Mas Polícia. eu aprendo muito com ele todos os dias. Não, foi fantástico, uma aula aqui. Uma aula assim, eu falei, caramba, será que eu vou fazer feio nisso aí? Mas ele, na verdade, foi o delegado, né, doutor Fernando, que comandou aqui, né, e nas informações, assim, muito técnico, foi muito bacana, né? Ele tem uma oratória muito boa, né? E ele deixa a gente muito à vontade também na conversa. E Gente as coisas finíssima. fluem, gente finíssima. Gente finíssima. Grande abraço pra ele. Contou altas histórias aqui. E o E Márcio... morador, hein? Daqui daqui de Campos. Escolheu a nossa cidade para morar. Adora Campos do Jordão, né, Adora. cara? É porque ele veio do Vale, na verdade, né? Ele conhece bem o Vale ali todo, então assumir a seccional de Taubaté. Sim. Né? Que ele tá. Um grande abraço, então, doutor Fernando Schmidt. Ó, da próxima vez nós vamos estar aqui com o Márcio, com o Luiz e contigo aqui pra gente fazer uma resenha. Opa, uma vamos. resenha junto aí. Legal. Márcio, você também eu vi aqui, né? Polícia Civil, é isso? E como é que é essa experiência de assumir aí uma secretaria de segurança de uma cidade como Campos do Jordão? Esse BO aí, né, Sérgio? BO, Falar assim, fala... você tá pegando o BO, cara. Assim Todo que é mundo- bom, assim que é bom. né? todo mundo fica meio melindroso em falar, né? Assumir esse Como é que é BO isso aí. Então, Sérgio, eu tive... eu tô com 14 anos na segurança pública também já, né? Já passei pela Polícia Militar também, tive um breve convívio lá dentro da Polícia Militar durante 4 anos e aprendi sobre segurança pública lá e depois continuei a minha vida prestando concurso e passei para a Polícia Civil e estava há 8 anos na carreira, né? Então, aí eu recebi essa proposta, na verdade, um pouquinho antes.
a gente fez um movimento político na cidade, né? Acho que todo mundo sabe disso, juntamente com o doutor do Geraldo. E eu fui, né, até o final desse movimento político aí, participei da candidatura à vereança. Tive um número considerável de votos, né? 469 Bom. soldados estiveram aí do meu lado. Muito bom. E me proporcionou, acho que isso foi o mais importante, ô Sérgio, a galgar essa cadeira aí de secretário de segurança. Logo quando eu terminei, terminou, né, a votação, o dia da votação, acho que 2 ou 3 dias depois, né, o prefeito já tinha entrado em contato comigo e tinha me oferecido. Aí a gente entrou nos acordos, né, o que precisava ser acertado para poder assumir esse cargo. Não tinha noção no primeiro momento, né? Queria muito um envolvimento maior no cargo político, e um cargo político, sim. Era o que a gente pretendia até como grupo político. Uma das cadeiras dentro da prefeitura era a cadeira de secretário de segurança, era uma das metas nossas dentro do grupo político. E foi isso. Como eu não conhecia muito o interior da secretaria, mas conheço muito já da parte da segurança. Então eu já imaginava que ali a guarda municipal seria o setor que eu me daria melhor. E depois, conforme o dia a dia aí, eu me resolveria ali na parte do trânsito, mobilidade, a defesa civil também que está junto, né? E isso está acontecendo, Sérgio. Eu acho que tem bastante gente feliz aí com os serviços prestados aí na cidade. A gente, foi interessante porque a gente, quando fez um planejamento de governo para começar a militância política, né? Porque a gente é polícia, né? Sempre vai ser polícia, tá no nosso sangue ser polícia. Mas quando a gente começou a militância política, a gente chegou a conversar aqui sobre isso da segunda vez que estive aqui. Um dos nossos carro-chefes era a segurança pública, porque a gente já tinha o desenho todo de como deveria ser nossos estudos, na experiência, na parte empírica, né, no dia a dia, como deveria ser feita a segurança pública numa cidade complexa e difícil, como Campos do Jordão, topografia difícil. Nós temos, sim, a parte social complicada também, a parte da educação. Então, a gente fez o desenho da segurança pública e pensando também no Márcio dentro da vereança, né? Que era o que ele queria, que era o que ele estava batalhando para ser vereador da cidade, ser o parlamentar dentro da parte legislativa. E quando saiu o resultado, a gente não tem como negar, ele ficou chateado, faz parte, eu acho, a gente tem as expectativas, apesar de ter sido um resultado muito bom, muito expressivo, a gente conseguiu mostrar a cara na política, ele ficou chateado. E eu lembro que a gente conversou no dia, ele estava bem abatido, eu falei, cara, Deus coloca a gente no lugar que tem que estar. Ele coloca a gente no lugar que a gente às vezes acha que não é o lugar correto, mas lá na frente a gente entende. Então, cara, aguarda que vai chegar o seu momento. Eu acredito que as coisas vão acontecer quando tem que acontecer e o momento agora é para você ficar na delegacia. Pode ser o momento de você ficar na delegacia. Só que já mudou de repente e ele teve esse convite para a secretaria e foi excelente. Ele tem feito um excelente trabalho, está realizado dentro do que está fazendo. Está conseguindo colocar em prática as coisas que a gente achou que deveria ser colocado e tem surtido efeito na prática. A gente tem conseguido muitos efeitos até em nível de estatística criminal. Então, a gente, de repente, se ele tivesse virado vereador, não sei, não tem como prever, mas talvez a gente não tivesse conseguindo fazer tanta coisa como estamos conseguindo agora. Também eu acho. Então, porque existe uma diferença aí acentuada, que é a questão da você fazer parte do legislativo, e você está realmente voltado aí à sua experiência profissional, que, né, as ruas, as operações, sabe, ali de frente ali mesmo, ali de frente ali com o que está acontecendo, né, com esse setor da segurança pública. Talvez lá na Câmara pudesse ficar um pouquinho mais engessado, né, porque você fica meio que fazendo pedidos de informação e tal. Não, eu tô vendo que você já coloca a mão na massa, cara. Eu acho que o importante é a gente fazer a nossa parte. E aí, Deus vai acertando as coisas, né? Lógico. E como é que tá essa questão aí? Vocês falaram de estratégia, e eu sou um dos que acompanha bem aí todo o trabalho de vocês
no decorrer aí de todos esses anos. Quanto tempo, doutor, aqui como delegado? Vai fazer, eu acho que 12 anos. 12 anos, que eu tô né? aqui na Quem cidade. bebe dessa água de Campos do Jordão? Eu sou tipo jordanense. eu sou jordanense também. Eu nem gosto que fale que eu não sou jordanense, eu sou jordanense. Eu também, viu? Então a gente também. vem. O Márcio aí, tá mais tempo que mais eu até. tempo aí, né? Você não, Eu sou de Guaratinguetá. Guaratinguetá ali. Do lado de Aparecida do Guaratinguetá, Norte. Lorena. Isso, A gente é da mesma que região. legal, Essa cara. região. Que bacana. Não é verdade, meu. Quem vem pra Campos do Jordão, meu, acho Eu que tô não há quer sair. 18 anos aqui. em 18 Campos. anos, tô há 25 aqui, cara. 25. Estamos aí já junto. Vocês aí, com toda a estratégia, e é o que eu disse, nós acompanhamos aí tanto o Jornal A Tribuna, o Tribuna Cast, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. É uma opinião pessoal e também da sociedade aí, o notório trabalho que vocês vêm realizando. Obrigado. Porque os caras acham que é fácil, porque é Campos do Jordão, os caras acham que, cidadezinha ali de, 50, 60 mil habitantes e tal, mas o negócio é que, se não tiver rédeas nessa questão aí, principalmente desse setor, sim. né, a coisa se complica. Como é que está aí essa questão aí das estatísticas? Bom, Sérgio, a gente tem conseguido bons números em torno da estatística criminal. Inclusive, nosso grupo daqui da região, a gente tem recebido até alguns bônus com relação a isso, por diminuição da estatística criminal. Os principais pontos que são avaliados, nós estamos muito bem, como, por exemplo, a diminuição no número de homicídios, a diminuição no número de furtos de veículo, a diminuição no número de roubos. Então, é um trabalho que tem sido feito já lá atrás, a longo prazo, de uma integração, que é importante falar. Hoje existe uma grande integração, já existia também no passado, tem que também ser reconhecido isso com os outros secretários, mas tem sido intensificado agora com o Márcio, uma integração com a Polícia Militar, Capitão Antonioni, eu não sei se ele já esteve aqui. Fantástico. É um grande amigo, maravilhoso. Irmãozão, tem trabalhado junto com a gente tem, aqui em Campos do Jordão, eu gosto sempre de ressaltar isso. Ele aqui é diferenciado com relação a essa integração. Não estou dizendo que os outros lugares não tenham. Cada cidade tem sua situação peculiar. Mas do jeito que a gente formou aqui uma amizade mesmo, uma parceria entre os guardas municipais, entre os policiais militares e a Polícia Civil, eu acho que quando a gente vê os policiais na rua, a gente mal sabe quem é de qual instituição, porque a gente construiu essa parceria. É uma sinergia, né? Sinergia. Não tem questão de ego, né? Não tem. Porque você citou um ponto, tribuneiros, doutor Luiz, o Márcio, Cata Preto, você citou num ponto que nós não conseguimos enxergar, ou pelo menos eu não enxergo, em várias cidades, inclusive na capital, Sim. uma integração realmente entre as forças de segurança no combate ao crime, né? E assim, o objetivo é o mesmo, é trazer a segurança para o cidadão, para a cidade, para a sociedade. E muitas vezes as equipes elas estão trabalhando no mesmo objetivo, às vezes até tentando pegar desbaratinar o mesmo grupo criminoso, só que não estão conversando. Então, estão trabalhando em dobro, às vezes em triplo, porque tem várias instituições fazendo a mesma coisa. Se estivessem conversando, seria mais rápido e mais eficiente. Então, tem que ter. Hoje o COI, o Márcio pode falar melhor do que eu, tem lá policial civil, tem policial militar, tem guarda municipal. E não é só a parte da troca de informações. É muito simbólico isso também para a sociedade. Mostrar que não existe o azul, o cinza e o preto. Existe uma cor da segurança pública. E ali a gente consegue construir isso, até a relação de confiança. A gente precisa confiar em quem trabalha com a gente. Você tem que confiar nos meninos que fazem a parte da filmagem, da edição. Eu tenho que confiar nos meninos que trabalham comigo na delegacia. Então, a gente precisa estar próximo para confiar. Precisa ter que trocar informação, precisa estar no dia a dia. Confiança é uma coisa que se constrói. Que se constrói. Não adianta chegar aqui alguém e falar assim, olha, ele é seu policial agora e eu já vou começar a confiar do nada a partir daí. Não, tem que ter a confiança construída no dia a dia. E essa questão do COI? O COI foi inaugurado ali no final do ano passado, né? Final de 2024. Agosto. Foi em agosto, né? Agosto de 2024, é isso? Uhum. Como é que tá isso? O que é o COI, na verdade? Porque as pessoas, porque assim, o pessoal passa ali e tá bacana pra caramba. Vê uma nave ali, Vê uma nave ali. Um prédio muito bonito. Bonito pra caramba, imponente, né? Tem aquelas câmeras, né? Que você vê a cidade como um todo ali. Sim. Muito bacana mesmo. Conta aí pra gente aí o que, na verdade, significa o papel do COI para Campos do Jordão. Recentemente, Ubatuba também, né, entrou nessa toada também, que é muito bacana isso. Sim.
A sigla COI é Centro de Operações Integradas. Eu falo que lá é o CSI. CSI. Parece Algumas cidades chamam CSI, né? É Centro de Segurança e Inteligência, CSI. É. Então, o nosso hoje é o Centro de Operações Integradas. E o que faz o Centro de Operações Integradas? Integra todos os meios de segurança da cidade, né? As forças de segurança da cidade. Hoje a gente tem, Sérgio, dentro do COI já 24 horas isso. Um agente da Guarda Municipal, um agente do Departamento de Trânsito, um agente da Defesa Civil e um policial militar. 24 horas. 24 horas. Legal. Julho, 24 horas. Agosto, aí acaba o efetivo da Polícia Militar, o capitão está disponibilizando 12 para 36. Então, num período legal também. Não deixa de ter um Não agente deixa de ali. ter. Praticamente 24 horas o ano inteiro, com cada um desses agentes. Ô Sérgio, ajuda e muito a cidade, e muito. Posso dar um exemplo para você, no último alagamento que a gente teve na cidade, que alagou até a feira ali, aquele local da feira, todo mundo viu, né? Sim. E o acompanhamento dos pontos mais críticos da cidade foi feito pelo COI. As câmeras filmavam aonde estava a altura do nível do rio, então disponibilizava, viatura do Departamento de Trânsito se desloca para tal ponto para poder fazer o desvio ali do fluxo de veículos, um exemplo. Outro ponto que eu posso te dar, o trânsito, a mobilidade do Corpus Christi foi todo acompanhado também pelo COI, né? Inclusive teve um drone disponibilizado para o COI no feriado de Corpus Christi, e a gente pôde acompanhar também todo o fluxo da mobilidade da cidade, os carros, né? Os veículos e tudo mais. Para você ter uma ideia, todo o feedback que eu tive, pelo menos que eu tive, é que o trânsito foi bem melhor no feriado de Corpus Christi do que dos outros anos. Sim, eu escutei muito também. isso. Escutei muito mesmo. E o número de veículos não mudou, Sérgio. A gente fez todo o levantamento. O ano passado deu 98 mil veículos nos 4 dias. E esse ano deu 94 mil veículos. Pô, bacana. Vocês têm, então, a medição aí? Dá para saber aí a quantidade? Legal. Tem. Então, assim, você vê, foi mesmo o trabalho exercido com o auxílio do COI, né, e com as forças de segurança que facilitou, né, a mobilidade. Então, nós somos muito fã do COI. Eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar, para permanecer e auxilia muito as forças de segurança. Eu também tinha 2 dívidas quando eu entrei na Secretaria de Segurança. No Conseg eu havia dito isso. Tinha 2 câmeras que eles derrubaram, a criminalidade derrubou aqui na cidade, em ponto estratégico onde exige o tráfico de entorpecente. Sim. E eu tinha prometido que a gente ia colocar de pé, junto com as forças de segurança, o doutor me ajudou, o capitão me auxiliou. A gente foi lá, colocou as câmeras de volta, posicionou nos locais onde teve o tráfico, e a gente acabou, naquele local onde havia o tráfico, acabou. Ele vai migrando, né, Sérgio? O doutor pode até falar um pouquinho mais. A gente vai combatendo o tráfico e vai tirando ele de perto da sociedade para quanto mais longe, melhor. Esse serviço de inteligência eu acho formidável da Polícia Civil, viu, doutor? E a câmera ajuda muito. A tecnologia precisa ser usada a nosso favor, né, Sérgio? O secretário Derrite, ele tá nessa atuada aí, nessa questão aí dessas ações. O Derrite tem sido pioneiro em diversos aspectos no combate à criminalidade, tem feito um excelente trabalho à frente da Secretaria de Segurança. Eu sou fã do Derrite e eu acredito que essas inovações elas vieram para ficar. E elas têm que cada vez evoluir mais para que nós possamos combater de maneira efetiva a criminalidade. A tecnologia precisa trabalhar ao nosso favor, porque o criminoso ele vai usar a tecnologia também para cometer os crimes, os diversos crimes. Então a gente precisa trazer também a tecnologia a nosso favor. Então essas câmeras aí que eu conversei bastante com o Márcio na época, esses pontos estratégicos que não tinham a câmera do COI e agora tem. Para você ter uma ideia, Sérgio, em alguns momentos os funcionários da prefeitura chegaram a ir até o local para colocar a câmera e foram ameaçados, foram coagidos de que não era para colocar a câmera lá e foram expulsos do local. Então a gente mandou até equipes de policiais infiltrados entre os funcionários da prefeitura e conseguimos deter e conduzir para a delegacia. Foram, se não me engano, 4 ou 5 prisões em flagrante de indivíduos do tráfico de droga e do crime organizado, coagindo os funcionários que estavam colocando as câmeras.
Então a gente não pode permitir uma coisa dessa acontecer na nossa cidade. Quem manda é o Estado. O Estado está para servir a população, não é o vagabundo. O vagabundo a gente tem que pegar e tirar de lá. Ele vai migrar? Não faz mal. Vai migrar, a gente vai atrás de novo. A gente não pode deixar ele ficar confortável. É o que eu sempre falo. O criminoso, ele tem que botar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, será que eu vou ser preso hoje ou amanhã? Será que os caras vão entrar na minha casa hoje ou amanhã? Ele não pode ter sossego. Ele não pode ter paz. Ele não pode se sentir confortável onde ele está. A gente tem que estar sempre o tempo todo ali, deixando o criminoso desconfortável. E a tecnologia veio para nos ajudar nisso. Além da questão gera assim uma sensação, porque eu acho que todos aqui que estão nos assistindo, principalmente pessoas aqui de Campos do Jordão, e também porque tem muita gente de fora que tem casa de veraneio aqui, fica muito interessado em saber como é que está, né, essa questão da segurança. Tem a sensação realmente de segurança da comunidade, a gente percebe isso, né, que vocês estão empenhados nisso. Como é que a comunidade está respondendo? Positivamente, Sérgio, muito. Assim, a gente divulga bastante trabalho. O Márcio tem feito bastante grande divulgação também, a gente tem feito a divulgação. Então, a gente recebe o tempo todo, eu falo para eles, a gente faz o trabalho e divulga, que é para trabalhar mais. O efeito é esse. Por quê? Vem mais informação. E quando vem mais informação, a gente trabalha mais. Mas esse é o nosso objetivo. E principalmente quando a gente fala de crime organizado e tráfico de drogas, a gente precisa de informação da população. A gente precisa a informação de quem está em loco e que se sente oprimido. A gente precisa devolver para o morador o bairro para ele. Existe essa cooperação, doutor? A comunidade cooperando? Muito, mas pessoal? Apoia muito. Muito legal. Muito. Nós temos os mecanismos de denúncia anônima, depois eu vou deixar aqui para passar, para divulgar, mas a gente recebe muitas informações. Nós averiguamos todas, algumas demoram um pouquinho mais, porque é muito trabalho, mas a gente averigua todas as informações e a população também agradece muito. Uma das situações de uma das câmeras, eu não vou citar aqui também para não... Claro. Mas chegaram a vir até nós e falar, doutor, muito obrigado pelo que estão fazendo, porque eu tenho que trabalhar e eu deixo meu filho em casa. Meu filho tem que pedir autorização para subir aqui. O legal é a resposta rápida que vocês estão dando, Nossa, né? É legal. É bacana isso, né? Esse feedback, assim, porque geralmente a pessoa faz lá uma denúncia e tal, e aí existe aquele pensamento, pô, será que virão para cá? Será que vai rolar uma operação? Certo, né? Será que vai dar... E vocês estão aí de frente. Eu recebi acho que eu comentei com você, né? Uma senhorinha, ela me parou na rua esses dias atrás, uns 20 dias atrás. E pela consequência de uma câmera que a gente colocou no ponto de tráfico. Então, os meliantes lá, né, os criminosos, saíram desse local e migraram. Aí foi para próximo da casa dessa senhora. E ela me abordou na rua, muito gentil, e me falou, né? Márcio, puxa vida, eu vejo sempre você nas redes sociais, tal. Eu queria falar que, poxa, acertou um lado, mas acabou indo para um outro aqui e tá me complicando e tal. Mas a senhorinha foi muito generosa, muito gentil ali. Conversei com ela, né? Tratei ali momentaneamente com ela. Falei, não, a gente vai dar atenção para a senhora lá também, vai resolver. E por que eu tô falando isso, Sérgio? Porque tem que ter uma estrutura por detrás. Não é só combater também, eu colocar a câmera ali, pronto, acabou, que a gente vai conseguir acabar com a criminalidade. Então, são estruturas que a gente procurou na política para a gente poder preencher esses outros espaços. Porque igual o doutor sempre disse, a gente entrava lá, arrancava o cara. Levava para a delegacia, outro dia tinha outro cara. A gente entrava lá de novo, arrancava 2, 3 caras. Levava para a delegacia, outro dia tem. Então, o que na política a gente talvez consiga? Trazer uma estrutura melhor. Sabe o que resolveu o problema dessa senhorinha, ô Sérgio? Um poste de luz. Olha só. Poste de luz. A gente estava lá, daí, né, eu passei essa demanda para a Secretaria de Serviços Urbanos aqui da cidade. Inclusive o prefeito tinha recebido algumas demandas desses munícipes que estavam para onde eles tinham migrado. E daí falou, mas nós temos que colocar. E eu estava preparando já uma outra câmera que tinha sobrado para colocar lá no local. Quando um belo de um dia o João Mira, né, da secretaria, foi lá e colocou o poste. Daí depois de uns 15 dias eu encontrei a mesma senhorinha na rua. Ela falou, Márcio, resolveu o problema lá, viu? Eu falei, mesmo? Ela falou, os meninos colocaram o poste de luz lá no local.
Então, assim, vai muito além, Sérgio. A criminalidade a gente combate com diversas formas, né? E uma das formas é estruturar o local. A gente tem que tirar esse criminoso de lá e estruturar o local. Aí a gente consegue... É a ocupação do espaço público, né, Sérgio? Porque o poder, ele não admite vácuo. Se o Estado não se faz presente, alguém vai tomar esse espaço. Exato. E geralmente vai ser o criminoso. Então a gente tem que reocupar, revitalizar esses espaços. Não adianta só a polícia ir até lá e fazer a prisão se o espaço não é revitalizado, se não é reocupado pelo poder público. Então eu gosto muito de falar da teoria das janelas quebradas, The Broken the Windows, que fala que se a gente não arruma essas pequenas coisas, crimes maiores vão acontecendo. Se a gente não conserta aquela janela que está quebrada naquele prédio, passado uma semana vão ter 2 janelas, passado um mês vai estar pichado, vai estar todo destruído. Então, se a gente não arrumar aquela primeira janela, aquele poste de luz, a gente vai deixando, o criminoso vai tomando espaço. Isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, a gente precisa consertar essa janela, colocando um poste, pintando um parquinho, cortando a grama. É dessa forma que a gente mostra que o Estado está presente. Eu vou fazer uma provocação para os senhores vai, aqui, porque, na verdade, a provocação não, eu já sei, ô Márcio, eu já sei até o que o doutor Luiz vai falar aqui, que a gente já conversou sobre isso. Nós fizemos uma entrevista com o Hélio Bressan, o doutor Hélio Bressan, grande abraço ao doutor Hélio Gente Bressan. boa, parceirão. Grande delegado, hein? Excelente delegado. Fantástico. Referência, né, na Polícia Civil de São Paulo. O Fortão, o delegado Forte. Falei pra ele, o delegado galã do YouTube lá. Não, que isso? Não, imagina. Hoje ele tá na Lesp, né? Sim. É isso, né? Tá lá na Lesp. E aí eu perguntei pra ele, e aí, tá gostando? Ele falou, tô bacana lá, já tô perto ali dos caras ali já, então tá bom. E ele foi taxativo, cara, taxativo. O doutor Fernando Schmidt já foi, né, mais tranquilo, explicando ponto a ponto ali, mas o Hélio aqui, né, cara, audiência de custódia, meu. Audiência de custódia para me quebrar. Eu sei que é o seguinte, eu sei que parece que completou 10 anos, né? É isso? Sim. A audiência e tal. Sim. A gente, como o doutor Fernando havia dito, existe, né, o porquê da criação da audiência e tal, né? Tem a ver aí com as superlotações, né? A questão aí dessa população carcerária no país. Mas, meu, eu imagino vocês, cara, vocês se empenham pra caramba, não tem hora, você acabou de falar lá, o COI lá, 24 horas no ar, vocês vão, prende o camarada, prende o bandidão, o bandido lá, e aí, de repente, o cara, meu... eu solto no outro dia. Meu, eu sou puta, de uma opinião. Cara, pra não eu falar acho assim, outra Sérgio, coisa, eu acho que pra gente matar o carrapato, não precisa matar a vaca, né? Senão... Então, eu acho que o problema é um pouco diferente. Se tem a superlotação, se tem a questão da não ressocialização, por que não investir, então, em mecanismo de ressocialização dentro do presídio ou construir uma estrutura melhor para se ressocializar quem está preso? Eu não acho que a desencarcerização seja a solução. Até porque você, de alguma certa forma, eu gosto muito da teoria econômica do crime, que foi feita por um economista, Gary Becker, que fala que o crime ele é uma estrutura empresarial. Então, ele analisa riscos, ele analisa ganhos. Se o risco for muito baixo, o ganho for muito alto, eles vão continuar fazendo, eles são uma empresa. Então, se eles estão lá analisando, o menor de idade, se eu colocar lá para vender droga, ele vai ficar, não sei, máximo 6 meses ali preso, talvez 1 ano, e já vai voltar para a rua. Pô, mas quanto que ele vai ganhar? Ele vai ganhar X faturamento. Vale a pena. Vamos colocar o menor então. Vamos conversar ali com o menino que está ali naquela casa e vamos fazer essa proposta para ele. Então, se a gente não começar a trazer mais ônus para essa empresa criminosa, falar que vai ficar mais tempo preso ou que vai ser mais eficiente a estrutura do presídio, que ele não vai conseguir mais ter comunicação por fora, como acontece em alguns lugares... Será que a gente não consegue, dessa forma, diminuir a criminalidade? Eu acredito que sim. A gente tem que aumentar o ônus para eles. Então, todo esse arcabouço jurídico que tenta, de certa forma, não estou falando especificamente da audiência de custódia, mas a desencarcerização, ele tem que ser revisto. A gente precisa também entender que a proporcionalidade ela não é só a vedação ao excesso. Ela também é a resposta eficiente à infração jurídica. Então, nós temos essas duas vertentes. Se a gente fica pensando só de um lado, você deixa a sociedade de alguma forma vulnerável, né? E a sua opinião, Marcelo?
Então, Sérgio, eu comungo um pouco da mesma Siga o opinião. relator. Da mesma opinião do doutor, eu acho que ó, eu resumo numa palavrinha, Sérgio. E foi o que o doutor tinha falado lá no comecinho aqui da nossa conversa. Confiança. Eu acho que se o setor judiciário tivesse a confiança que é necessário dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, de todas as funções, e daí a gente vai acarretar aqui, vai numa conversa muito longa. Mas assim, se tivesse toda a confiança no serviço que é prestado lá, como é prestado hoje na Delegacia de Campos do Jordão, não precisava nada disso, Sérgio. Jamais a gente vai fazer uma prisão infringindo algo, né, algum artigo da lei e assim, mas só que isso também a gente tem que pensar que foi algo que foi plantado lá atrás, né, de algo que não estava tão correto talvez, e por isso a audiência de custódia, para poder ter uma conversa ali. Mas o Sérgio banalizou muito a audiência de custódia. É isso aí. Banalizou Penso muito. assim também. Pô, põe um moleque lá, eu já vi a audiência, põe um moleque lá, o cara perguntar pra ele se ele tá com frio, velho. Pô, Quer tomar um cafezinho? É isso mesmo. Pô, Isso aí foi citado. Ô, isso aí meu Deus pô. do céu, cara. Cara que tá acostumado ali, Sérgio, a, cara, cometer crimes gravíssimos. Porque eu entendo, né? Porque de repente, vamos colocar, entendo na verdade, assim, a sociedade, e é bom a gente destacar aqui, e nós aqui, jornal, tribunal, nós somos muito legalistas, né? Sim, sim. E nós trabalhamos junto com assim, enaltecemos sempre a instituição polícia, porque nós acreditamos muito na Sim. polícia e é onde se combate todo o crime, gera sensação para a sociedade, uma qualidade de vida para a população, que é o que ocorre em Campos do Jordão, aqui nas cidades aqui da Serra Sim. da Mantiqueira e tal. A sociedade, às vezes, ela não entende muito essa questão, né? Desses alvará de soltura e tudo Não. mais. E aí eles centralizam na polícia, né? Pô, mas a polícia, cadê a Verdade. polícia e tudo mais? Pô, é um trampo pra vocês, né, meu? Sim. Toda hora tem que explicar isso. Não, né? é Em muito muitos comum. casos, a gente não pode levar nem pro judiciário. Ah, não. Porque até o próprio judiciário fica a mão amarrada muitas vezes Por porque conta a da lei, legislação, né? por causa da lei. Então, são essas leis que criaram que... Quantas vezes eu não fui cobrado por indivíduo que foi solto na audiência de custódia, sendo que toda a nossa parte estava perfeita. Tanto é que o juiz fala isso na hora que vai soltar aqui, tá tudo em ordem, um flagrante, mas que o indivíduo vai responder em liberdade. Mas aí a cobrança vem para a polícia. Né? E é o que você falou, Márcio, também, o doutor Luiz, não é só a questão, obviamente nós estamos falando aqui de um tema, que é a questão da audiência de custódia, mas vem todo um processo em cima, né? Todo um efeito cascata. Porque você pegar saidinha, Sim. né? Pô, o cara mata... O cara mata a mãe e no dia das mães o cara sai. O cara mata o filho no dia das crianças o cara sai. É Natal e tudo mais. E a gente já estamos careca de saber que os caras saem de lá e já cometem Outro né? crime. Outro crime, cara. É muito complicado. Eu vi um policial falar hoje, tava vendo num stories do Instagram, um policial falando sobre reincidência e... Qual que era a outra palavra? Fugiu a palavra aqui. Reincidência e... Quando comete de novo o crime ali... Porque assim, a gente tem que entender. A reincidência é quando já está sentenciado e julgado. Aí o criminoso é reincidente. Aí você pode falar assim, poxa, o cara é reincidente. Por quê? Porque ele está sentenciado e julgado. Aqui no Brasil não dá tempo, Sérgio. O criminoso ele não vai ter esse tempo. Por quê? Porque o processo, ele é, como diz o ditado, né? Ele é demorado mesmo, né? Processo é lento, não é assim que o ditado fala? O processo é lento, o advogado não sei o quê, né? Tem várias um ditadinho. brechas, né? Tem um ditadinho que fala aí. Então, assim, não dá tempo de terminar o processo para falar que ele é reincidente. Então, na verdade, o criminoso ele não é reincidente. Ele é contumaz, ele vai fazendo várias vezes e o processo que vai estourar aqui, aí, quando estoura lá na frente, aí tem isso dentro da criminalidade, né? Estourou meu BO, né? Aí quando estoura 1, 2, 3, 4 em sequência. Mas aqui não dá para falar que ele é reincidente, porque não dá nem tempo de ser julgado. Sim. Então, assim, a nossa lei hoje, ela é muito
Branda, né? Branda. Muito branda. Muito né? branda. Precisava ter... Tinha mais rigor, né? Esse mesmo policial falou que... Salve o Congresso Nacional, né? Salve Exatamente. o Congresso Nacional. Então. Porque... Ó, eu tô vendo aqui, o Cata Preta tá me mandando... Pô, cara, foi genial. Umas Eu fotos me boas, lembro, hein? eu me Fotos, lembro hein? até hoje. Aí, tem umas fotos bacanas. Olha só que bacana. Cobrimos muito essas operações que foram feitas no decorrer aí dos anos, né? Por vocês aqui, né? Colocou muita gente aí na caixinha, no Essa xadrez. mesmo foi uma operação top. Hein? Como é que É, foi? essa Você equipe do conta aí Pelicano. Essa foto a gente tirou em frente ao Pelicano, que é o nosso helicóptero da Polícia Civil. E eu saí com o olho fechado. Eu acho que o solzão tava na cara. Ou não sei se foi também a poeira que eles levantaram na hora de subir o helicóptero. Bacana. Mas essa equipe do Pelicano é sensacional. Eles fazem diversos serviços no estado todo. Tanto de auxílio à parte também de, às vezes, médica, de levar alguma coisa para um hospital, salvar algum paciente, mas também a parte de policial, que foi porque eles vieram aqui, né? Relembra aí pra gente aí, porque o doutor Luiz Geraldo do Tribunal é uma enciclopédia. O cara tem o cara sabe todos os registros, tudo que tá acontecendo aqui, o Márcio, o doutor Luiz. Como é que foi pra gente relembrar aqui essa operação, porque era madrugada, eu não me lembro o dia, assim, quando foi. Era madrugada, tinha um helicóptero já, o Pelicano já circulando de madrugada e tal. Como é que foi? Antes, só um pouquinho, pode doutor, falar? Pode falar. Eu costumo dizer que essa operação aí foi o divisor de águas da Polícia Civil aqui na nossa cidade. Eu acho que foi, porque assim, a gente vinha num aumento aí de crimes? Num aumento de solução, né? Gradativamente a gente estava mostrando nossa força. Dentro da Polícia Civil. Tava mostrando, todo mundo estava vendo que a gente estava caminhando, transformando a cidade nessa parte criminal, resolvendo todos os problemas, resolvendo a parte de violência doméstica, outros tipos de crime, tal. Até que chegou nesse ponto aí. Esse foi a cereja do bolo para mostrar assim, ó, aqui tem polícia, aqui tem comando. Eu acho que foi essa. Foi muito legal. Acho que é interessante isso que o Márcio está falando, porque é o que eu falei lá atrás, é um trabalho a longo prazo. Então você vai começando a conquistar a confiança da população e também a equipe sabendo trabalhar juntos. Eu gosto, como eu gosto de futebol, eu gosto de comparar tudo com futebol, né? Mas sabe quando o time está começando a entrosar? E as coisas estão começando você sabe onde você vai chutar a bola, você já sabe que aquele jogador corre ali e aquele gosta de cabecear que já vai entrar pelo outro lado. É a mesma coisa. A gente começou a entrosar a equipe e saber como que cada um trabalhava e encaixar as peças. Eu, não sei se eu seria o técnico ou o capitão, né? Mas um pouco técnico, um pouco capitão, porque eu também jogo junto com eles. Então... a gente começou a saber como fazer as coisas e começou a galgar e subir na hierarquia do crime para poder prender não só o que está ali embaixo fazendo sacola e o olheiro, mas também o da contabilidade, o que faz a distribuição da droga, o que é o chefão do morro. E a gente começou a galgar, começou a fazer operações maiores. E o helicóptero, agora voltando na questão específica dessa operação, que a gente precisou do helicóptero, nós sabemos a topografia de Campos como é. Um desafio aí, né? Sim, vocês, foi. Né? Voltando com a minha analogia do futebol, né? Conhecendo o campo que a gente vai jogar, o helicóptero é importantíssimo para ver as rotas de fuga deles. Porque os criminosos, eles conhecem muito bem o campo que eles estão jogando. E eles sabem qual escadão que consegue sair onde, qual é a viela que eles podem entrar, qual é a casa que é o mocó, qual é a casa que eles conseguem ali, de repente, ter uma visão privilegiada da subida das viaturas. E o helicóptero foi fundamental para isso, porque lá de cima você consegue ver toda a movimentação ali de onde está acontecendo o jogo, a operação. E a gente conseguiu ver certinho e foi um sucesso. Quando é que foi, doutor? Lembra aí, mais ou menos? Ixi, agora... Essa operação 2022. Foi logo quando o Thiago chegou aí, né? 2022, eu acho. Acredito que foi 2022. Eu acho que foi 2022. Aí tiveram outras operações grandes, né? Contra o crime organizado. É que assim, as outras operações, elas sempre foram subdivididas, né? Então, assim, todo mundo tava vendo a gente prendendo pessoas na cidade que, né?
A gente conhece muito bem e nunca tiveram dificuldade com a polícia. E a gente começou a prender esse tipo de pessoas aqui na cidade, uma ou outra pontual. E uma operação, aí ela se dividia, desencadeava outra. Então, se prendia 2, se prendia 3 ali. Só que não era tão visto pela sociedade como foi essa. E por quê? Eu vou pontuar para você. Essa, a gente tinha 13 mandados para cumprir. 13 pessoas para ser cumprido no mesmo dia. Então, por isso também o fato de trazer o helicóptero para cá. Então, como o doutor falou, eram em pontos, em locais estratégicos. Então, Sim. como tinha muita pessoa para ser cumpridos os mandados, em muitas residências, então o helicóptero ia poder visualizar se tivesse uma fuga ou outra. E a gente conseguiu prender os 13, né, doutor? Sim, no mesmo sim. dia. Olha. Na verdade, ainda faltou, acho que 1 ou 2, né? Que ficou pra depois. Eu acredito eu acho que ali no dia foi todo mundo. Aí depois escadeou mais um dos mandados que aí foi eles depois. E tá aí a relevância mais uma vez eu friso aqui, do setor de inteligência da Polícia Sim, Civil, sim. né? Sim. Para juntar todas essas peças aí. Pô, eu achei simplesmente genial. Genial, Esse foi também um mandado, a operação que mais teve policiais envolvidos aqui na cidade. Se não me engano, acho que foi 88 policiais. E uma curiosidade ali 88. nessa operação, eu fui no helicóptero com os meninos e eles estavam assim, os linhões lá de cima do morro, eles atrapalham muito o helicóptero pairar, viajar. Sim. E aí, algumas vezes, eles falavam entre eles ali, olha, tem linhão na direita, linhão na esquerda, falando da linha que passava ali. E o piloto fazia uma cara que eu não conseguia identificar se era preocupação ou se ele estava tranquilo. Eu falei, cara, se o piloto está preocupado, como eu deveria estar, né? Só que eu estava tão concentrado ali, né? no que estava acontecendo lá embaixo e falando com as equipes pelo telefone, que às vezes eu esquecia, eu tentava esquecer um pouco o que eles estavam falando sobre a viagem do helicóptero em si. Mas foi assim, foi inesquecível, foi muito inesquecível mesmo. Helicóptero também, viaturas aí, muitos de vários ali. apoios de outras cidades. Muito legal, viu? Vários apoios. Envolveu a Polícia Civil, Pelicano, né, que é um departamento lá dentro, Polícia Militar, BAEP, Guarda Municipal, todos em conjunto, né? Todos, sim. É legal essa sinergia, né? Sim, que a gente sim. vê aí, vocês todos Importantíssimo. juntos aí. E nós tivemos aí uma temporada... só para resumir. Sim, por favor. Desmantelou um ponto de tráfego na cidade e esse ponto de tráfego ficou 6 meses, né, chefe? Praticamente acabou com a estrutura deles. Até hoje esse ponto de tráfego é meio desmantelado por esse tipo de Voltando ação. nisso aí, depois eu venho na questão aí da temporada, dos próximos passos aí, nessa segundo semestre do ano, tal, o que vem pela frente. Muita novidade aí, viu, tribuneiros aí da polícia aí, os caras se organizam pra caramba aqui, né? Aqui, meus bandidos não tem vez, meu. Cara, eu vejo muito, quando a gente fala em crime organizado, né, de facções e tudo mais, eu vejo que tem um trabalho muito centralizado, um trabalho bacana, focado, nessa questão de cortar o mal pela raiz. E aí, me corrijam se eu estiver errado, é mais a questão financeira disso? Sim, com certeza. É isso que derruba? Com certeza. Uma das principais questões é a financeira, que a gente tira a forma deles se reestruturarem. É lógico que também você inviabilizar um local, como o Márcio falou da questão das câmeras, atrapalha a estrutura, você prender líderes atrapalha a estrutura, você tirar a parte financeira atrapalha a estrutura. É o que eu volto a falar, é uma empresa. Imagina uma empresa, a sua empresa, Sérgio, o que vai te atrapalhar muito? De repente, se você tiver que sair do local que você está, vai te atrapalhar muito sua logística. Se você perder funcionário ali, funcionário X, que é muito importante, vai atrapalhar muito aquilo ali dentro da sua empresa. E a parte financeira, se de repente você olha lá e não tem mais a estrutura, o suporte financeiro, também vai atrapalhar muito. Então é isso, a gente tem que incomodar e fazer com que eles percam essa estrutura organizacional. Descontrolar essa engrenagem. Isso, né? Exatamente. Uma coisa bem legal também, Sérgio, pra gente citar aqui, é que assim, os criminosos sabem disso, entendeu? Então eles se organizam para que fica mais difícil a nossa atuação, para que a gente possa prender.
E em que sentido eu falo isso? Por exemplo, o crime ele tem que ter basicamente um triângulo ali para ele ser completo, né? Vítima, autor e materialidade. Né, chefe? Uhum. Basicamente é isso. Tem outras situações, né? Mas o básico é isso, esse triângulo aí, entre a vítima, o autor e a materialidade. Qual é a materialidade do tráfico? O entorpecente, a droga. Né? Então, o autor, né? A vítima, no caso do tráfico, é a saúde, né? A saúde do município. Saúde pública, né? Saúde pública. O autor, que é o traficante, e a materialidade. Tem que ter, Sérgio. A parte jurídica prevê que, por exemplo, para um cara que é traficante, ele tem que ser pego com a droga. Fica muito difícil para a gente prender ele. Tem jeito? Tem. Mas o mais comum é que a gente consiga pegar ele com a droga. É a materialização. É a materialização do tráfico de drogas, né? Do crime de tráfico. E o que acontece? O cara sabendo disso, ô Sérgio, ele não pega mais a droga. O cara que é o cabeça, o cara que é o gerente, tem então uma história aí, né, chefe, de um dos criminosos que a gente prendia. A gente batia nele, velho, pegava 27 mil. Passava 2, 3 dias, a gente batia nele de novo, né? Eu só falo bater não é o sentido de bater, não. Daqui a pouco você tá abrindo uma investigação com a gente, os né? Os caras falam, porra, tá batendo nele. Bater no sentido de... Se bem que seria bom. Então. Eu prefiro não opinar sem a presença dos meus advogados. Eu também. Mas sai naturalmente. Né? É o sentido de bater. Sim, assim, a gente abordava, a gente abordava o cara e pegava 27 mil. Abordava outra vez, 12 mil. Abordava outra vez, 15 mil. A paulada sempre era mais ou menos verdade, dessa, né, assim, nesse valor. Eles procuravam não colocar a mão na droga e não chegar perto da droga. Então a gente precisa ter uma outra forma que você falou, inteligência, investigação, que o Márcio está citando aí. Você tem que ter uma outra forma de chegar nessas pessoas. Porque só a apreensão dos valores, tudo bem que ali, já com com o trabalho do serviço de inteligência, né, do setor... É uma coisa a mais. Né, isso pode se caracterizar como originário do tráfico de drogas, o valor, né, ainda mais um valor expressivo, né, que era apreendido. Mas isso ainda precisa de... mas isso demora, entendeu, Sérgio? Porque daí tem que ter 1, 2, 3 apreensões pra gente juntar tudo isso, ter força pra gente provar pro juiz, pro promotor, e falar, tá vendo aí? Esse cara tá no tráfico. E enquanto se pega com o cara com a droga e o valor em si, né? Você já consegue dar um auto de prisão em flagrante no indivíduo e ele já vai preso e encerra ali, você consegue já colocar o cara na grade. Só que eles são tão articulosos, né, nessa situação do crime hoje em dia, que eles conhecem todo esse viés. Então, um pega o dinheiro, o outro é responsável por levar só a droga até no cara que é o sacola, que a gente fala. Aí o cara que é a sacola, ele só vende, ele só fica ali na sacola. E além da questão do menor de idade, né? Então, normalmente o sacola são os menores de idade, né? É como o doutor falou, o cara fica lá 1 ano guardado lá numa fundação casa, acaba sendo um investimento para o tráfico, né? Para o crime organizado. Né? Ele entra muitas vezes lá numa casa de custódia dessa aí e sai pior, né, certo? Então, é como se fosse uma faculdade. Talvez o cara até queira que ele seja apreendido mesmo. Por isso que assim, é difícil, cara, eu entender essa questão aí. Deveria ser assim, mas eu não consigo, pelo menos, enxergar. A gente sabe que um ou outro, né, sai de lá, o cara comete o crime, o cara vai preso, né, e o cara cumpre a sua pena, sai de lá... depois, sei lá, de 10 anos, nem sei como é que tá. Esse cara fala que é 30 anos, agora 40. Os caras, em 2 anos, 3 anos, o cara já tá saindo lá, cumpriu 1/3 da pena, o cara já tá saindo e tal. Mas, guardado aí as devidas, né, os devidos números, um ou outro sai, assim, digamos, ressocializado. Mas, cara, é difícil entender, compreender isso. Você tinha falado no início da nossa resenha aqui que, pô, cara, não sai, meu. Vira aí uma escola, cara. Primeiro que o cara tem que chegar lá, o cara chega lá, o cara aí vai fazer parte da tal irmandade. Sim. Né, de facções. Pro cara não se ferrar lá também, o cara vai ter que escolher. Ou o cara, como é que é? Ou o cara migra para
para religião, Isso. é isso, né? Religião ou o cara já faz parte dali. Então eu não consigo, estava falando aqui, doutor, por mais que eu não consigo verificar essa tal ressocialização no nosso sistema carcerário. Hoje em dia não mesmo, Sérgio. Eu também não existe. Eu acho que ali tem que ter muita força de vontade. Não é impossível. Tem casos. Sim, Tem um amigo nosso que eu não vou citar o nome dele, Sim. mas ele até hoje é muito amigo nosso porque ele falou que ressocializou com a conversa que a gente teve o dia que ele foi preso. E assim, para mim, eu sempre converso com os presos. Tem alguns que dá pra gente conversar e falar, pô, cara, que isso? Você tá falando que presta atenção no que você tá fazendo, você tem família e tudo mais. Eu nem lembrava da conversa que eu tinha tido com ele especificamente. Ele falou, doutor, você me tocou de uma maneira quando você falou da minha família, quando falou, que eu pensei, pô, eu tenho que sair dessa. Era questão de furto, ele era usuário de droga e estava fazendo vários furtos na cidade. Ele saiu da cadeia e ele mudou de vida totalmente. Lá dentro ele ficou com um grupo de igreja, né? Ficou associado a um grupo de igreja lá e quando saiu não mais cometeu nenhum crime. Isso já faz, acho que já tem 7, 8 anos. E ele até hoje conta dessa conversa que a gente teve, que de alguma forma ele pensou no que ele estava fazendo e procurou ajuda. E hoje ele tem outra vida, tem um comércio dele, é uma pessoa muito querida aqui na cidade. Bacana, e passou hein? por cima, se ressocializou. Um exemplo. E dentro disso aí, vocês também têm vocês têm várias frentes aí de trabalho, meu. Quantos BOs aí vocês pegam? Porque além da questão aí, vocês também têm um trabalho social tem nisso, ter, né? psicólogo. De orientação, Tem que psicólogo, ter. terapeuta. Tem meu. que ter, eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que conversar. Eu converso muito com as crianças nas escolas, palestras, porque a gente tem que trazer para o nosso lado, a gente tem que passar uma referência para eles. Porque muitas vezes eles não têm nada de referência boa em casa, ou não tem referência boa no dia a dia. No seu entorno ali, né, meu? Porque a gente reproduz aquilo que a gente conhece, a gente não consegue reproduzir aquilo que a gente não conhece. Me deixou bastante, me tocou bastante uma vez que eu estive numa escola, que eu estava dando uma palestra, e uma menininha me perguntou assim, doutor, existe policial mulher? Aí eu fiquei pensando, putz, ela nem sabe que existe. Então como ela vai querer ser alguma coisa que ela não sabe nem se é possível? Porque ela não tem uma referência. Ela não tem como pensar, eu quero ser policial feminina. Não, porque na cabeça dela isso nem existe. Então, olha só, é uma coisa simples, mas uma pessoa que fale para ela, não, existe, tem, é possível e tem várias e são excelentes policiais. Lá na delegacia nós temos a Denise, a Bruna, excelentes. Se alguém falasse uma coisa dessa para ela, podia ser que só isso já mudasse o caminho que ela ia percorrer. Então, é isso que a gente tem que mudar. Todo criminoso, ele passa por um processo, antes de cometer o crime, de desinibição dos freios morais. Tem um livro muito bom de Dostoiévski que chama Crime e Castigo. Ele é bem famoso esse livro. E lá mostra não vou dar spoiler do livro, mas você vê que no começo o autor começa a, de certa forma, ele vai justificando o crime que ele vai cometer. No caso ali, homicídio. Aquela pessoa, eu acho que ela não merecia ter tanto dinheiro. Eu acho que ela não é tão boa assim para viver, ela maltrata a irmã. Então, assim, existe esse mecanismo de aos poucos, vai mudando a forma de enxergar o que vai fazer. Não vai ser do nada que a pessoa vai cometer crime. Não vai ser do nada que ela vai roubar ou matar. Existe esse percurso a passar. Se a gente consegue, nas crianças, já estabelecer princípios fortes, de morais fortes, ele provavelmente não vai se desviar lá na frente. Ele não vai se desviar. A Polícia Militar, ela tem lá aquele projeto Proerd, né? Excelente, o Proerd muito bom, é excelente. Né? Muito excelente. Bom. Um abraço pro Camargo, que atualmente está lá, é um excelente policial. Eu me lembro quando eu cheguei na cidade, aí era o Pereira. Era o Pereira. Era o Pereira, cara. Pereira, grande Pereira, bravo. Gente boa, parceirão Pereira, também. Parceiro. Eu acho que foi o Flávio um tempo, agora hoje é o Camargo. E, cara, muito legal, meu. Então, eu lembro que a gente fazia altas matérias, assim, com o pessoal aí. Tem o bombeiro também faz. Bombeiro tem. Bombeiro. Legal isso aí. Você sabe que é muito bacana, porque até hoje, assim... A guarda, tá? Não, o pessoal vai me cobrar. A guarda. Tem os anjos da guarda. Tem os anjos da guarda. Como é que é? Fala aí dos anjos da guarda. Os anjos da guarda, ele na verdade, era um projeto, ele tinha encerrado por um período, e agora ele retornou com a nova gestão aí. Legal. Né?
É o GCM, o inspetor Martins, que está agora ministrando. Ele já fazia e agora ele está mais Grande afinco. amigo Martins. Mais afinco Parceiro. nesse Tem que trazer setor. o Martins aí, meu, pra gente Ele não fazer. veio aqui ainda, ele Pra gente tem que fazer trazer ele junto aqui. aí, meu. É, legal. Ele é Gente parceiro. boa. E ele que faz, né? Então ele tem algumas sequências. O Anjo da Guarda é um programa que ele não é só daqui de Campos, né? É um programa a nível estadual. Então ele desenvolveu isso, ele que aplica toda a matéria. Mas a gente atingiu já 4.800 e poucos alunos só nesse período Bom, agora. cara, que legal. Ele ministrando aula aí. Cara, você como secretário aí, bom, eu acho que vocês não dormem, né, na verdade, né? Vocês não, né? Mas, pô, é muita pegada lá. O que é? Tudo. A Secretaria de Segurança Pública de tudo ali? É trânsito, Defesa Civil, defesa civil. desastre, essas coisas. A gente tá... Muito legal. Mobilidade urbana, defesa Mobilidade. E eu tô entendendo, eu acho que é bem bacana essa ideia, esse projeto que vocês lá atrás foram aí idealizando e construindo juntos, né? Porque realmente precisava de alguém, justamente da força de segurança, né? Para que pudesse assumir um setor que é primordial para a cidade, e não só para a cidade, para o Brasil inteiro, porque antes nós falávamos quais são as prioridades, as maiores preocupações do brasileiro, então vinha muito na ponta a saúde. Não, tribuneiros, não que a saúde não seja importante, é óbvio que é, nosso sistema único de saúde é muito bom, né? É único praticado aqui no Brasil, a gente tem que valorizar um pouquinho isso também, mas a segurança pública, inclusive, isso aí será o mote aí para o ano que vem aí, onde vai estar todo mundo aí, a maioria vai estar batendo muito nessa questão. Hoje vem em primeiro lugar. O cidadão de bem não aguenta mais, né, Sérgio? Não aguenta mais sair de casa, perder um celular ou que seja um casaco, um boné que seja, é revoltante, né? Porque você trabalhou para aquilo. Eu costumo falar para os meninos lá na delegacia, às vezes tem furto de bicicleta, parece uma coisa irrelevante, mas aquele trabalhador lá é tudo que ele tem, é o mecanismo que ele tem para chegar no serviço dele. Aquilo lá é importantíssimo. Aí vem um vagabundo e leva aquilo lá. E se pegar, o cara está de novo na rua. Então, assim, eu acho que a população, de certa forma, ela está começando a acordar para isso, porque não aguenta mais. Então, existe essa não vou dizer que é a prevalência do tema segurança pública, mas essa importância dada ao tema segurança pública, que tem que ser dada importância para a gente mudar. A gente não tem como continuar vivendo da forma como nós estamos. Eu estou falando a nível de Brasil. Sim. E nós tivemos aí, recentemente, muitos casos assim que chocaram a opinião pública, né? Sim. Que é a questão lá no Parque do Povo, em São Paulo, lá do ciclista, também da médica, né? Pô, os caras não esmiuçaram, o ciclista não esmiuçou nenhum tipo de reação, né? Ele tomou um tiro e tudo mais. Difícil. E aí tem uma questão que eu queria, nesse gancho aí, com relação a furtos, roubos de celular e tudo mais, a questão agora do receptador. Sim. Né? O receptador também aí vai ser enquadrado aí, né, doutor? Porque porque o cara faz parte da quadrilha, né, meu? Ele alimenta toda a rede criminosa. Alimenta, né, meu? Toda a rede criminosa. E tão hoje culpado a pena é baixa. quanto Não é? o Tão cara que culpado. furta. Mas aí mudou isso? Essa tipificação, agora o cara responde? Porque antes, como é que era antes? Assim, Na verdade, né, Sérgio, a pena ainda é muito baixa. Eu tô dando aqui a minha opinião. Sim. Não é a opinião institucional, é a minha opinião como pessoa. A pena é muito baixa e ainda favorece muito a impunidade. A investigação é feita, tanto é que em muitos casos, até aqui mesmo dando exemplo de Campos do Jordão, por exemplo, de furtos de veículo, de furtos de cobre, de furtos de aparelho telefônico, não acaba se você não for quem está receptando. Não acaba, não adianta, porque sempre vai ter aquele que vai passar, que vai vender. É muito mais fácil você ir atrás do receptador, porque aí quando o ladrão, o criminoso não tem para quem passar, ele migra para outra atividade criminosa, ou ou dá um jeito. Porque é mais difícil você achar quem vai receptar. Então, o receptador é um dos que tem que ser principalmente combatido. Então, a gente já viu muitos casos de prender furtadores que passavam algum tempo, apareciam outros e outros e outros. E quando vai direto no receptador e pega o receptador, o crime abaixa.
a estatística criminal abaixa. Só que ainda, respondendo a sua pergunta, a pena é muito baixa, é muito branda. Tem que ter um tratamento legal, normativo, mais rigoroso com o receptador. E os golpes, Márcio? Como é que é? Porque Campos do Jordão, nós passamos aí numa alta temporada, você pegar... Isso tem muito assim, lógico, aumenta, né? Não que não tenha nos outros... Né? Porque os caras, os golpistas, estão sempre atentos também, Sim, né? sim. E é um trabalho forte que vocês realizam nessa questão. Teve uma vez, foi muito interessante, eu recebi uma... Era do prefeito, do prefeito da gestão passada, o Marcelo, né? Então o cara chegou aqui no celular, né? Aí eu tava aqui, né, fechando a edição do jornal, aí o cara falou: "Oi, Sérgio, tudo bem?" Eu olhei assim, era o WhatsApp, né? Do Marcelo, né? A foto do cara, né? Meu foto do prefeito. Eu falei: "Pô, era golpe. o que o prefeito tá querendo comigo?" Essas horas. Oi, Sérgio, tudo bem? Da maneira formal, né? O prefeito, né? Vamos lá na formalidade. Oi, prefeito, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Preciso de um favor seu. Eu falei: "Pois não, né? Você quer alguma informação, tá?" Então, é que eu tenho que fazer uma operação, o meu já estourou aí a minha operação no dia, né? E eu precisava de 15 mil reais. Nossa. Se você podia parcelar em 3, eu até entrei em contato com o doutor, Sim. né? Você podia fazer essas operações, 5 mil, 5 mil, 5 mil? Eu falei: "Prefeito, podia, mas se eu tivesse já sabendo, aí o cara começa a manda o Pix pra mim." Aí o cara mandou o Pix de uma... Tem uma conversa, ou seja, Genivalda, não sei das quantas, meu irmão, tem uma louco. conversa que é muito legal que rola na rede social de um criminoso que começa a aplicar esse tipo de golpe. Ele começa a falar pro cara, fala: "Ó, pô, tô precisando de, né, 5 mil reais, você me envia aí e tal, tem jeito." Aí o outro fala: "Ah, cara, mas, putz, agora tal." Daí o cara fala: "Meu, tal. Pô, irmão, tô aqui, velho. Eu tô aqui no Bangu 1. Daí o outro fala: "Pô, você tá aí, cara, eu tô no Bangu 2. Você sabe que eu me lembrei agora, nesse Você olha, episódio... você fala: "É o Brasil nosso, cara." Aproveitando aqui, vamos marcar no Savoy, no Hotel Savoy Excelência, né? Levar o doutor Fernando lá, de março, Sim, doutor Luiz, sim. pra gente fazer uma resenha lá junto com o Arnold, com o Ivo, né? Eu vou armar isso aqui. Vou mandar um abraço, aproveitar para mandar um abraço para eles. Eles são muito parceiros. Isso. O Ivo e o Arnold são parceiros nossos. Desde que eu cheguei na cidade, sempre tive bastante apoio deles. Eles são formidáveis aí. O Arnold, nosso tutinha aqui do Tribuna Cast, o cara que investe nessa bagaça que não é barato, e tem o tutinha da Jovem Pan. Então um beijo enorme pro Arnold Strass, pro Ivo, pro Fabinho Rotelli, pro Hotel Savoy Excelência, pro Savoy Leilões, pra Tribuna de Campos do Jordão, pro DF Studio, pra GWG do Guilherme Seitofante, pro Quebra-Nós, né, do Sidney Isidro, pro Aref, para todos vocês aí que estão nos acompanhando, são os nossos parceiros aqui. Então, eu estava falando a respeito lá da questão desse mesmo dia. Ele sabia, o golpista, que estava tendo um congresso na cidade. Acho até que você estava lá no congresso. Eu acho que eu sei qual que é. Ele sabia que tinha um congresso, e eu sei que a última... E eu tentava enrolar o cara, né? A única coisa que eu falei, faz o seguinte: o meu amigo doutor Luiz Geraldo, delegado de Campos do Jordão, ele está no congresso, e aí eu vou deixar com ele, e você pega com ele o valor. Foi isso que eu falei. Parou. Nunca mais, né? Nunca mais. Nunca mais. Mas quais são aí os principais golpes, além desse que eu falei, né? Porque agora a gente também tem a questão da inteligência artificial. O negócio está ficando sistemático ali, porque às vezes você pega, e aí você vai pegar lá uma senhora, um senhor, aí na madrugada, aí coloca a foto da neta, do filho, enfim. Sim. Quais são os principais... O que está acontecendo e o que vocês estão combatendo nisso? De crime de golpe, né? Estelionato. Estelionato. Ou seja, só dar um... Sim. Lembrar de 2 pontos aqui. Primeiro, mandar um abraço aqui pro Thiago, o investigador, né? Sim, Foi ele que fez toda a investigação excelente. Desse crime parceiro que a gente colocou aí na tela, né? Legal, que a gente comentou bacana. bastante, a gente falou bastante do crime no... Grande abraço pro Thiago. O Thiago, investigador, fez um trabalho memorável. Fez um ótimo trabalho nessa questão aí. Também pontuar que os índices de crime aqui na cidade, comparativo com outras cidades, são muito baixos, Sérgio.
Tanto é que a gente fez uma pesquisa, quando a gente estava nessa parte política aí, que antecedeu tudo o que aconteceu aí na cidade. A gente fez uma pesquisa, né? E apareceu, acho que em 7º ou 8º ponto. Como preocupação, né? Como preocupação pro munícipe da cidade, hein? Bacana. Teve vários outros pontos lá, né? E não vou citar aqui, mas na pesquisa a gente ficou muito feliz com isso, né, doutor? É a Ficou resposta, muito feliz. Pro trabalho que vocês estão A desenvolvendo. gente estava lá em 8º, 9º, e assim, e em todas as outras cidades que fizeram o mesmo tipo de pesquisa, a segurança sempre aparecia em 2º, 3º, sempre entre os 5 ali. E aqui em Campos ela apareceu em 8º lugar. Então, acho que é um ponto muito legal da gente citar e destacar, né? A gente tem, né, uma sensação de segurança, né, aqui no município, na Serra da Mantiqueira, e a gente tem que permanecer com essa sensação de segurança, porque ela também condiz com os números objetivos, né? Que a sensação de segurança seria a segurança pública subjetiva, e nós temos a segurança pública objetiva, que são os números. E a gente tem mantido aí números bons e a população com sensação de segurança. Com relação aos golpes, Sérgio, assim, hoje em dia eu acho que 90% dos BOs que chegam lá são de estelionato. Isso que eu ia falar. Estelionato ali. Muita coisa, e assim, dos mais diversos possíveis. Tem esse aí que o Marcelo... Na verdade, o Marcelo não foi vítima, né? Foi vítima quem fez transferência, acabou fazendo transferência. Sim. Infelizmente. E isso é muito comum. E a gente até chega a falar de clonagem de WhatsApp, mas não é muito bem uma clonagem de WhatsApp. Eles pegam a foto que está em fontes abertas e coloca em algum número. E aí entra em contato falando que trocou o número, entra em contato falando que esse é o novo número para anotar, e depois vem a abordagem. Se você parar para pensar, não chega nem a ser uma clonagem do WhatsApp. É uma engenharia social. Sim. E aí pega informações de fontes abertas. Você chegou a falar aí do congresso que o criminoso sabia que estava tendo em Campos do Jordão, mas era só dar um Google. Pega outras informações em Instagram, em Facebook, né? E aí você consegue mais informações sobre a pessoa que você está se passando para ludibriar quem vai acabar fazendo a transferência. Então é importante que a população ela preste atenção até na forma de tratar, que é diferente, né? Pô, será que meu pai me chamaria assim pelo nome, não me chamaria de filho? E depois vem com aquele pix no nome de uma pessoa, uma terceira pessoa que não tem nada a ver ali com a pessoa que está falando com você. Os erros ortográficos, né, também. Tem muita coisa que a gente pode pegar ali, e o criminoso sempre fala que precisa rápido daquilo, que é para você não prestar atenção nesses detalhes. Então é importante ter calma. Tem um outro golpe que tem acontecido muito na cidade, e agora falando diretamente com os comerciantes, que é a ligação em telefone do comércio e falar que tem um grupo de criminosos do PCC que vai invadir, que vai atirar, que vai quebrar tudo, vai matar, porque algum amigo deles foi preso por culpa do comércio, por culpa da pessoa do comércio. Eles inventam algum motivo para poder dizer que vão invadir aquele estabelecimento comercial. E o funcionário ou quem atende fica muito nervoso e acaba fazendo Pix. Então, a dica que eu dou aqui é: tenham calma, acionem as forças policiais. Isso é um golpe. Não seria dessa forma que os criminosos fariam se realmente fossem roubar ou fossem praticar uma extorsão. Então, tenha calma, é golpe, acione as forças policiais e a gente toca a partir dali. Porque depois que faz a transferência, fica muito mais difícil a gente conseguir recuperar o dinheiro. Normalmente, eles pegam fotos ou de locais, de comércios importantes, e pegam situações ali dentro. Então, por exemplo, tem a foto de um comércio importante aqui do centro da cidade. E aquela foto frisou um livro que tem na estante. Então, ele arruma aquele telefone e ele vai citar aquele livro da estante ali. Perfeito. Para ele colocar o temor ali na cabeça do comerciante. Saber que o cara está sendo vigiado ali. E naquele momento, igual o doutor falou, naquele momento, você não para pensar. Você fala, falou daquele livro que eu tenho aqui na estante, velho. O cara tá aqui mesmo. Então, você vai lá correndo e faz o Pix. Uma situação de uma prisão mesmo que tenha ocorrido. Pega uma reportagem de uma prisão de tráfico de drogas e vê que foi na esquina da padaria tal. Falou, olha, vocês ali, foi por culpa de vocês que o nosso irmão foi preso no dia tal. Aí a pessoa da padaria já, nossa, eles ficaram sabendo daquela prisão, estão achando que foi a gente, nossa, vamos fazer o Pix logo pra gente se livrar disso. E aí, com o nervosismo, o criminoso, o estelionatário, ele trabalha nisso. Tem que ser rápido, tem que deixar você nervoso ou ansioso pra fazer alguma coisa, pra não pegar nos detalhes. E aí você acaba fazendo a transferência. E nesse caso,
chame a polícia, né? Sim, Sim. sim, Né? sim, Pra acionar que- as forças policiais. Tem muito, a gente também dá, vou me colocar nisso também, Sim. mas eu tô bem moderado nisso, né? Aliás, eu sou muito com relação à questão das redes sociais. Você tá aprendendo bastante de Facebook. polícia, não? Porra, com O Sergião tá certeza. craque Uma aula já. de- Todo dia tem um delegado aqui, né? O Instagram, Facebook e tal, a sociedade também ela precisa se ajudar mais. É tipo assim, me ajudar ajuda a mais. te ajudar. Sim. Ô, Exatamente. você coloca, por exemplo, você pega lá, vamos lá, hipoteticamente, você pega lá uma família que tá de malas prontas para uma viagem de férias. É. A pessoa avisa o dia que ela tá indo viajar, É. a pessoa avisa que a casa vai ficar Onde está? sem ninguém. Onde está? Entendeu? Cheguei no aeroporto, cheguei aonde for. Não, e esse lance do aeroporto é pior ainda, Sérgio, porque você sabe que a pessoa vai ficar sem sinal um tempo. Pois Então, é. nem pra avisar a pessoa não vai ter jeito. E o criminoso sabe disso, porque ele tá no aeroporto e vai pegar um avião. Ele vai- Pegou o avião, vai cair o sinal. Perfeito. Então, sabe, também tem que se ajudar. Tem alguma orientação? muito que as pessoas- ferramenta, né? Dá muitas. Você tem viu a muito questão do criminoso. livro, você dá muitas Eu acredito informações. sim. né? É. Dentro... Eu tive um caso, só cortando, chefe. Pode falar, pode falar. Eu tive um caso, não, da minha filha agora esses dias. Ela tirou uma foto, minha filha tá com 12 anos. Ela tirou uma foto e colocou no Reels ali, uma foto comum, ela na frente do espelho, ela tirou junto com a irmã dela ali. Aí eu chamei ela de canto e falei, filha, não faz isso. E eu vou explicar pra você por que de você não fazer isso. Porque assim, Sérgio, a gente tá acostumado com golpe todos os dias. A maioria desses abusadores, ou o cara que quer aplicar um golpe envolvendo uma menor de idade ou uma criança, muitas vezes ela utiliza disso que você falou, Sim, dessas ferramentas que a gente mesmo coloca dentro da É. rede social e faz um print ali, faz um corte e vai utilizar. Eu expliquei pra ela, falei, ó, pode ser que um marginal desse esteja usando a sua foto É. para prejudicar uma outra pessoa. Não que você não coloque, né? Mas assim, vamos tentar tirar fotos e o jeito de colocar uma foto tem que ser muito bem pensado hoje na rede social. Porque senão você municia eles para que eles tenham mais ferramentas para poder fazer esse tipo de golpes, Exato, esse tipo de golpes aí. É isso mesmo. E Eu acho tem. que- E essa orientação, né? As pessoas têm que estar mais. A orientação que eu dou é dentro do possível, porque existem pessoas públicas e trabalham com isso, né? Ah. Mas dentro do possível, se puder deixar o Instagram fechado, o Facebook com o menor número de informações possíveis, a foto do WhatsApp, eu acho isso muito importante, deixar sua foto só para quem é seu contato enxergar aquela foto, não deixar aberto para qualquer pessoa ver aquela foto. Quando você Exato. está num restaurante legal, vou postar esse restaurante, mas e se você postar depois que você não estiver mais lá? Eu, por exemplo, eu não posto no momento que eu estou no local. Surte o mesmo eu não efeito quero aí, que as meu. pessoas saibam que eu estou naquele local, naquele horário. Vamos esperar um pouco. O dono do restaurante é meu amigo, eu vou fazer ali uma moral com ele. Sim, legal, mas espera sair de lá para postar. Chega em casa. Chega né, em casa, tranquilo, posta. Então tem várias dicas Dicas. assim de pequenas situações, mas o mais importante, tenha ciência do que está em fonte aberta de informação sua. Porque aí você não vai se surpreender quando alguém usar isso para te aplicar um golpe. Por exemplo, se me ligam e falam assim, olha, eu estou na porta da escola da sua filha, que é o objetivo. Bom, eu tenho que ter a noção se eu já abri isso em Instagram, que a minha filha estuda lá. É uma coisa que eu acho que não deveria ser feita por ninguém, mas se foi feita de alguma forma, eu tenho que ter noção disso. Ele está usando essa informação porque ele pegou isso na minha fonte aberta. E aí é mais difícil que eu caia no golpe. Sim. É isso, né? É Mais importante. a dica, né? Legal, é legal. importante. Alguns golpes também são muito conhecidos aí, né? Que é o golpe do... tem esse aí, que o meliante se disfarça de uma novinha, né? Uma menina novinha. Isso aqui teve casos aqui em Campos do Jordão de empresários aí que desceram a serra Então. aí. Se complicar. Inclusive, esse caso caiu lá com a gente. Porra! Mas que relógio caro, mano. Então, e são crimes, ô Sérgio, que a gente fala que é um crime misto ali. Tem que ter muito cuidado. né? Alguns crimes, eles... não é crime misto, mas ele começa na rede social e depois ele termina, né, concretizado ali, né, no ato mesmo em si ali.
Então, tomar muito cuidado também, né? Recebeu a mensagem, não vai para qualquer local que você não conheça aquele local, né? Não se resguarde de saber situações. Vai fazer um crime que acontece muito, Sérgio. Acontece muito. É a troca de informações na compra de veículos, né? Não sei se você já chegou a ouvir sobre esse golpe. Dois indivíduos começam a conversar sobre uma compra e venda de um veículo, só que tem um intermediário. Essa pessoa que articula toda a compra e venda e o comprador acaba, em vez de depositar o dinheiro na conta do vendedor, ele deposita na conta do terceiro ali, que é o meliante, que é o golpista. O que acontece, Sérgio? Esse crime é muito fácil de resolver ele. Muito fácil. Só que o zoião, né, que a gente fala, o zoião, ele sempre tá acima disso. O cara fica olhando, um carro que vale 17, vendendo a 11, vendendo a 10, eu vou fazer. E ele acaba fazendo o Pix. Mas como resolver isso? Olha como é simples resolver. Os dois vão se encontrar. Em determinado momento vai se encontrar, um comprador com o vendedor. Eu sempre falo para quem me pergunta sobre esse golpe. Cara, só faz o Pix na conta do nome do cara que vai receber. Perfeito. E você também só aceita depois que você vê a sua conta com dinheiro lá na sua conta, pô. Entendeu? É coisa fácil, Sérgio. É fácil de resolver. Só que é o que a gente sempre fala. No golpe, é o bendito do olho gordo, gente. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Esse é o problema. É você que, na verdade, tem isso mesmo. É você querer levar vantagem. Vantagem, exatamente. Então, eu acho que o estelionatário ele deve pegar muito nessa questão. É o que a gente fala de torpeza bilateral, porque tem a torpeza do criminoso, mas quem está sendo vítima também tem uma torpeza, porque também está querendo. O cara tem um carro lá, também custa 200 paus, uma bala, de repente está vendendo 20 mil. 20 mil, 30 mil. E aí é o que eu falei, quando você tá nervoso ou ansioso para fazer rápido, porque, uma situação dessa não vai cair de novo, eu vou ter que fazer rápido, e aí você não presta atenção nos detalhes. E teve uns casos aí que ocorreram aí nessa temporada, que é referente também a esses golpes de hotéis, né? Que os caras... Até alguns hotéis de amigos nossos ali, os caras copiaram lá o link e tudo mais para fazer, né? Para oferecer hospedagem, né? Teve essas questões aí, né? Foram vários, na verdade. Vários. A gente prendeu, né? Inclusive a gente prendeu a gente chegou aqui. A pegar um autor, eu posso falar o autor, porque dessa vez esse daí já foi até condenado. É mesmo? O que rolou lá? O que ele fez? De fazer, na verdade, alugar, mas não era de hotéis, era casa, esquema de Airbnb. E fazia até o contrato, ele tinha até o modelo do contrato no celular para mandar, preenchido, tudo certinho, com muita, assim... aparência de algo real, né? De licitude mesmo. De licitude. Ali, e a gente acabou chegando nele. Não é fácil chegar em estelionatário. Eu sempre digo que o estelionatário é um dos criminosos mais difíceis de pegar. Sim. Porque é conta de interposta pessoa, é conta nome de laranja. Ele não aparece fisicamente na maioria das vezes. Na maioria das vezes não está nem na cidade, está em outro lugar. Mas nesse caso a gente chegou a deter o criminoso. A pena, na minha concepção também, a pena é pequena, né? A pena é baixa, sim, muito baixa. Um cara desse que vai preso aí pega quanto tempo? Tem que analisar o caso concreto. Se for um estelionato só, Sérgio, falar a verdade pra você, não vai nem ficar preso. Nem vai ser preso. Se for um só, não vai nem ficar preso. Dá o acordo de persecução não criminal, né? Tem inúmeros dispositivos ali despenalizantes. E também teve aí uns espertões aí que... invadiram um terreno e fizeram lá um estacionamento, meu. Como é que foi, Marcelo? Os caras são, os caras são canalhas, né, meu? Sérgio, isso já vem acontecendo na nossa cidade aí, assim, pelo pouco que eu convivo aqui no Corpus Christi, acho que já há uns 6 anos aqui na cidade. Os caras invadem a área na cara dura. Todo o Corpus Christi, o pessoal invade aqui em Campos, invade assim, que eu falo a cidade inteira. Né? E faz a função de flanelinha, de cambista, vendedores, né? Vendedores de centenas de coisas, tudo qualquer coisa. Então invade principalmente aquela parte ali do Capivari. E esse ano, como eu tô ali na secretaria e tem o poder da guarda junto ali comigo, né? Eu tinha prometido, falei, eu vou tentar pegar esses caras pra valer esse ano aí, velho. Pegou, hein? Vou bater nesses caras aí. E a gente foi pra cima, Sérgio, sabe? Eu acho que
todas as pessoas que foram abordadas e foram levantados os antecedentes deles, todos com uma vasta ficha né? Criminal. Tem pessoas que responderam por roubo, tráfico, furto, estelionatário, muito estelionatário. É um homicida até no meio, né? Tinha até um homicida no meio. Vocês fizeram uma operação aí agora? Foi recentemente aí? Sim. Tinha um foragido aqui? Como é que Sim. foi a história, doutor? A gente aqui em Campos, né? A gente tem vamos dizer, eu não sei se eu posso falar até que é uma coisa que é boa para a cidade ou ruim, porque a gente atrai muita gente de fora, Sim, mas isso verdade. só que atrai também criminosos de fora. Então sim. tem muitos criminosos de outros estados que acabam vindo se homiziar aqui, esconder Sim. aqui em Campos do Jordão. Então a gente faz um trabalho de monitoramento da vinda desses criminosos no município. Então não só a vinda deles para cometer crimes aqui, que isso acontece muito, principalmente com o tráfico de drogas, mas também a vinda deles para se esconderem aqui no município. E nós tivemos casos famosos aí aqui de traficante do alto patamar do Rio de Janeiro escondido aqui em Campos do Jordão. Sim. E nesse caso aí, alguns dias atrás, né, a gente conseguiu aí capturar esse foragido por homicídio lá no Ceará. O cara cometeu homicídio lá no Ceará e estava com a prisão decretada e continuando vivendo normalmente aqui no município de Campos do Jordão. E não foi o primeiro e acredito que não vai ser o último que faz dessa forma. Porém, a gente tem um serviço aqui desse monitoramento para poder capturá-los. Muito bacana. Essa questão aí, pra gente aqui, tribunês, você vê que aqui é uma aula aqui. Temos aqui o secretário de segurança aqui, entendeu? Os caras, não adianta, se você cometer algum deslize, você cair na mão desses caras, meu amigo, você já sabe o final. Tem a questão, eu achei muito bacana aqui, conversando com a doutora, com a Ivalda Aleixo, diretora e delegada do DHPP. Excelente delegada, tá? Parceira. Com o próprio doutor Fernando Schmidt, com o doutor Hélio Bressan, com a doutora Júnior, né? Também. A gente sempre destaca essa questão tem o Smart Sampa, que é a questão, né, poxa, lá em São Paulo, aí, principalmente nesse último carnaval aí. Reconhecimento facial, né? Reconhecimento facial, né? Tem algum projeto para cá? Nós vamos já começar a trabalhar nisso, Machão? Hoje a gente tem 75 câmeras espalhadas pela cidade, Sérgio. Só que elas são câmeras PTZ, que é uma câmera 360. Sim. A gente fala que ela visualiza. Ela ainda não é uma visualização contínua. Ela vai girando, né? Okay. Então, uma das coisas que tem que falar para o munícipe, que ele acha que só se o multar, carro dele... Né, meu? É só para multar. Depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Mas muitas vezes o acidente aconteceu embaixo da câmera ou próximo da câmera e não foi pego. Por quê? Porque naquele momento ela girou. Entendi. E ela não conseguiu filmar o momento do acidente ou o momento de um furto dentro do veículo, entendeu? Então o munícipe é bom que entenda. Não é porque tem a câmera que todos os vídeos vão... todas as circunstâncias ali, o ato vai ser filmado. Depende. A gente tenta e a gente procura saber. Hoje o COI disponibiliza as imagens para qualquer munícipe. Só tem que preencher um requerimento, apresentar uma documentação, apresenta na prefeitura e pode retirar essa imagem para ajudar. Critérios, né? Critérios. Né? Mas essa questão aí, não é brincadeira não, viu, Márcio? O pessoal, quando começar a instalar essas câmeras, poxa, agora vai só para multar. Até porque tem que lembrar que tem a lei de proteção de dados também. LGPD. É verdade, né? Tem a lei, o LGPD, então a gente não pode ficar... Eu como... a figura da prefeitura ceder a imagem para qualquer tipo de situação. E quanto mais tecnologia, mais a questão aí e aqui não era, na verdade o governo do estado está estudando isso, né? Que é a questão da muralha, né? Sim, Muralha Paulista. Muralha Paulista, né? E tem sido excelente, tem tido ótimos resultados. Muito bacana. Quanto mais tecnologia, melhor, né, meu? A gente trabalha também. A muralha é um dos projetos do DERIT, né? Ele quer fechar, inclusive a cidade nossa aqui de Campos é uma que ele tem um olhar bem legal assim para a cidade, para desenvolver. Tem um carinho pela cidade, tem um carinho enorme, né? Isso é legal. E o projeto já está no forno ali. Legal. Eu estou em conversa com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Tá. Então tem um policial militar que ele é um
um cabo até da Polícia Militar, ele está disponibilizado só para atender aqui em Campos. Então, eu estou com conversa diárias com eles. Bacana. Só que eu tenho que conversar com a empresa que presta o serviço do COI e ele é uma triangulação aí que a gente vem conversando para poder terminar esse convênio com Muralha e poder colocar as câmeras aqui nesse convênio também. Então, estejam convidados sempre ao TribunaCast, né? O doutor já pode pedir música, Márcio, venha também aí várias vezes. Vamos ver se a gente, né? Vamos trazer também aí o Martins também, que é amigo nosso, né? Fazer uma resenha com o doutor Fernando Chico. E seria, eu vou bolar isso aqui, chamar o Márcio, o doutor Luiz, o Martins, o doutor Fernando Chico. Legal. O negócio vai ficar top aqui. Obrigado, viu, meus queridos? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço sempre doutor o Luiz convite. Geraldo, delegado titular da Polícia Civil de Campos do Jordão aí. Conte sempre conosco, né? Pode contar na com a nossa gente também. Parceria aqui sempre aí, Sérgio estamos à disposição. sempre foi um grande parceiro. E nós estamos ao lado aí Sim. dessa instituição tão honrosa, que trabalha, que a gente vê o esforço de vocês aí à frente aí da segurança, das forças de segurança, essa integração, esse trabalho muito bacana com a Polícia Militar, com a GCM, né, com a Polícia Civil, muito bacana. Doutor Luiz Geraldo, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Sérgio. Uma honra estar aqui, principalmente sempre. ao lado do meu irmão aqui, o Márcio. O pessoal acha mesmo que a gente é irmão, né? Eu falei então, assim... aí aproveitando esse gancho, Da mesma região, olhando mais ou menos aqui, aproveitando Parece, esse né? gancho, me parece que vocês fazem também a barba, o cabelo lá no nosso amigo Rodierval, né? O Rodierval ele só tem um corte, cara. Se olhar a foto dá uma aí, olhada na foto, dá uma olhada na foto ali, olha. Se pegar o que tem mais gente, aí tem mais gente igual. O Rodierval tem um tipo de cabelo que ele corta e um tipo de barba, mas a delegacia inteira vai nele, né? A delegacia, todo mundo vai nele. Um grande abraço pro Rodierval. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando há tantos anos aqui, viu? Eu agradeço a parceria, é muito importante o contato com a população, passar o que a gente está fazendo para criar esse elo de confiança cada vez maior. Você tem feito um excelente trabalho, não só aqui no TribunaCast, mas com o jornal também. Eu sou fã do seu trabalho, muito fã obrigado, do seu doutor. grupo. E o Márcio aqui do lado, não tenho nem o que falar, ele é meu irmão, eu falo porque o pessoal acha que a gente é irmão de sangue, mas a gente tem na vida os irmãos de sangue e tem os que a gente escolhe, né? Sim. E o Márcio eu escolhi e a gente está caminhando junto já há muitos anos na Polícia Civil, agora nessa integração com a Prefeitura. Inclusive, aproveito o espaço para dar parabéns para o prefeito Caê, tem feito um excelente trabalho, tem dado um suporte muito grande dentro da estrutura de segurança pública, ajudando a delegacia. Um grande abraço para o Caê, para o vice-prefeito Leandro e toda a equipe deles. Então, eu agradeço estar aqui, uma honra estar aqui ao lado do Márcio. Uma honra estar conversando aí com a população jordanense. E é isso, Sérgio. Pode contar sempre comigo, pode contar com a Polícia Civil, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor. E Márcio, que virá também sempre aqui, as portas estão abertas aqui para todas as forças de segurança aí. Mandar um abraço ao nosso capitão da PM. Eu tô com saudade dele, bacana pra caramba, né? Gente boa demais, Poxa, irmão. muito, muito bacana. Tô vendo aí, ó, pra gente fechar isso aqui, primeiramente, agradecer aqui ao Márcio, obrigado, viu, Márcio? Um ótimo trabalho que você vem realizando aí. Ainda vocês estão aí, são o quê? 6 meses aí de trabalho. Sim. Eu sei que tem muita novidade, não vamos dar os spoilers aqui não, mas tem muita novidade pela frente aí. Então volte para nos contar sempre. As portas estão do TribunaCast aí, estão abertas a todos vocês aqui. Para nós é um prazer muito grande, a gente fica muito honrado com a presença de vocês. Sim, eu agradeço também, Sérgio. Poder participar pela primeira vez aqui do TribunaCast é uma honra, tá? Tá aqui hoje. E do lado do doutor também. Na campanha sempre falavam, né? O irmão do delegado. O irmão do delegado, é isso aí. Algumas vezes até confundiram. Falaram, ô doutor, votei no senhor lá na... Tem bastante gente que confunde. No domingo, falou, votei lá no senhor. E ele falava... Era ele. Obrigado. E aí falava, obrigado. Valeu. Tamo Tamo junto. É como se fosse, né? O voto pra mim, né? Tá valendo. E para finalizar aqui, nós sabemos aqui que... Porque nós estamos aqui numa mesa, tribuneiros, ali E nem vamos falar de Mundial de Clubes, não, mas não vamos falar de times aí. Agora o nosso foco aí é Brasileirão. Então a gente tem aqui o Márcio, que é palmeirense,
né? Muito bom, Márcio, boa escolha. O irmão do doutor Luiz Geraldo, que é palmeirense. Meu irmão. Eu aqui, palmeirense, né? Então, mas nós temos aqui, e vamos mostrar. Mostre, por favor, calma doutor. O time que o de nosso coração. o time de coração, do coração do cara. nosso delegado. Olha só. Aí, Olha, Botafogo, hein? Como é que é? Mostrar a bandeira aí, ó. Botafogo. Olha só, hein? Grande Botafogo aí. Glorioso. Glorioso Glorioso, Botafogo. Fez um excelente trabalho aí. Jogou muito bem lá no Mundial aí. Jogou né? certinho. Né? Jogou muito bem. Aliás, parabéns a todos os times brasileiros, né? Esperamos aí que o Palmeiras, pelo menos o Palmeiras e o Botafogo, estejam daqui 4 anos aí no próximo Mundial. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, ficamos aqui com mais um programa sensacional, hoje falando aí sobre segurança pública. Eu tenho certeza que você do outro lado aí da tela gostou muito dessa resenha. Entre em contato. Antes disso, doutor, quais os telefones que o Cata Preta vai, para entrar em contato aí, quais os telefones que o Cata Preta ele vai colocar aqui na tela, né, para que a população possa entrar em contato. É muito importante você aí que está nos assistindo, a sua colaboração para ajudar sempre a polícia. Bom, através do telefone por ligação é 197, repetindo 197, e o WhatsApp é 12 992 40 6344. 12 992 40 6344. É totalmente anônimo, a ligação é sigilosa, a mensagem de WhatsApp também é sigilosa, não vai ser colocada em nenhum procedimento. É a informação que a população vai trazer para a gente. Confiem na Polícia Civil, confiem no trabalho da segurança pública. Posso passar os nossos Sim, também? por favor, Sérgio? por favor. 153, Guarda Municipal, 156, Departamento de Trânsito da cidade e 199, Defesa Civil. Perfeito. Senhores, muito obrigado aí por essa resenha. Mais uma vez a equipe do TribunaCast agradece a vocês. Sejam sempre bem-vindos aí ao nosso estúdio. Tribuneiros e tribuneiros, ficamos aqui com mais um programa e até a próxima terça-feira estaremos juntos novamente. Um grande abraço.